Olha, a gente vai falar agora sobre Ozempic. Você já ouviu falar? Pois é uma medicação que é usada para o tratamento de diabetes tipo 2. Porém, ficou bastante conhecida devido a um dos seus efeitos colaterais, que é a perda de peso. Mas o uso indiscriminado envolve riscos que vão desde alterações do sistema digestivo até eventos mais graves, como a inflamação do pâncreas. E a gente vai receber aqui no estúdio para explicar melhor os efeitos, os cuidados que é preciso ter nessa administração, acompanhamento médico. Aqui no estúdio já a endocrinologista Ilana Silveira. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Bom, eu queria que a senhora explicasse primeiro como foi que surgiu, com que objetivo esse medicamento, a Ozempic, ela foi lançada. Bom dia, eu agradeço o convite, Aline, é um prazer estar aqui. A primeira coisa que a gente tem que conversar é explicar o que é o Ozempic. O Ozempic é o nome comercial de uma substância chamada semaglutida, que ela mimetiza um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo, especialmente a nível de intestino. E que, dentre vários efeitos, um dos principais é o efeito de saciedade. E é por isso que é uma medicação que, além de melhorar a glicose, também tem um benefício importante em relação à perda de peso. E ela vem nesse formato aí, né? Da injeção, super fácil de aplicar. O Ozempic, a gente tem a semaglutida, na verdade, nós temos duas apresentações, né? Tem em forma de canetinha, que é a mais utilizada, que é uma aplicação subcutânea, uma vez na semana. E nós já temos também, Aline, hoje, ela em forma de comprimido. Também, que é uma opção ótima para aqueles pacientes que, de repente, têm algum problema de aplicar. Sim. Porque, na verdade, tem que ser uma injeção, uma aplicação por dia, né? É uma vez na semana. Uma vez na semana. Semanal, isso. E é uma medicação bem cara, que não está tão acessível para todo mundo. Eu costumo brincar para os pacientes que é um dos principais efeitos colaterais, né? Uma coisa que a gente sempre tem que discutir em consulta, que preço realmente é algo que a gente tem que debater com o paciente. É uma medicação de alto custo ainda e a gente não tem disponível ainda no SUS. Bom, mesmo assim, ela se popularizou. Essa medicação vem ganhando espaço cada vez mais exatamente por causa desse efeito do emagrecimento, do potencial de emagrecimento. Agora, em que indicações ela pode ser colocada como uma medicação para esse objetivo? Nós temos duas indicações clássicas do uso dessa substância, que seria para controle do diabetes e para controle de obesidade. E aqui eu já deixo bem claro que a gente não tem indicação de usar essa medicação para fins estéticos, para perder uma gordurinha corporal, que a gente tem visto muito isso no dia a dia, mas não existe essa indicação. A gente vai comentar um pouquinho mais na frente sobre os riscos disso, mas as indicações clássicas são essas duas, controle de diabetes e tratamento de obesidade. Até porque a obesidade também, ela pode provocar uma série de outras doenças, né? Inclusive diabetes. Sem dúvida, diabetes, colesterol alto, pressão alta, gordura no fígado, por aí vai. Bom, agora só que, como ela também vem sendo utilizada por muitos famosos, as pessoas que são influenciadas por esses famosos também ficam com esse desejo desse emagrecimento. Mas ela tem alguns efeitos colaterais. Vamos falar sobre esses efeitos, então? Os principais efeitos colaterais dessa medicação é a nível de trato gastrointestinal. Então, náuseas, vômitos, alguns pacientes podem apresentar diarreia, outros já podem ter constipação, refluxo também do estômago, tontura, dor de cabeça, mal-estar. Então, por isso que é uma medicação, assim como qualquer outro remédio, que deve ser prescrito sob orientação e com acompanhamento médico. E ela também provoca esse emagrecimento rápido, que pode deixar alguns efeitos visuais, né, também, que não são tão agradáveis a quem está enxergando aquele efeito do emagrecimento. Colocou-se até um apelido nesse efeito, chama cabeça de Ozempic, porque parece que a cabeça fica maior do que o corpo, que emagreceu rápido demais. Na verdade, esses Essa é a cantora termos... Maiara, né, da dupla Maiara e Maraísa. Olha como ela ficou, o antes e o depois dela. E chama a atenção pelo corpo dela, que realmente emagreceu, secou, ela ficou com a cabeça um pouco... Isso é uma imagem que choca, mas eu sempre digo, Aline, que isso a gente fala que é do Ozempic por ser uma medicação que a gente tem visto que as pessoas estão usando
de forma muitas vezes sem indicação médica. Mas qualquer processo de emagrecimento, na verdade, pode gerar essa desproporção, né? Especialmente se isso acontecer de forma mais rápida. E a gente vê alguns pacientes que conseguem ter essa perda de peso mais rápida, porque geralmente são pacientes que conseguem aderir não só à medicação, mas à mudança de estilo de vida de forma mais importante. E é visível esse emagrecimento rápido. Mas eu sempre gosto de dizer que eu nem sou fã desse emagrecimento rápido demais. Porque geralmente ele vem acompanhado de estratégias muito restritivas. Sim. E que são difíceis da gente conseguir seguir a longo prazo. Ou seja, uma dieta a pessoa muito pode restritiva. voltar. Exatamente. Engordar muito rapidamente. O desafio do emagrecimento, ali, não é só perder peso, mas é a segunda fase, que é manter o peso perdido. Então, imagina se o paciente conseguiu perder peso rápido com medidas muito restritivas, imagina ele conseguir manter isso a longo prazo. Não é difícil. E aí, muitas vezes, a gente se depara com reganho de peso, que é uma realidade. E aí fica esse efeito sanfona, que também é super prejudicial ao organismo. Tanto do ponto de vista de estético mesmo, é ruim, como de benefício cardiovascular. A gente não consegue prevenir complicações com esse efeito sanfona. A gente consegue prevenir naquele paciente que a gente consegue ter uma perda de peso sustentada. Especialmente se ele consegue também aderir às outras coisas. Eu sempre digo que a medicação é um pilar fundamental. Mas a gente sempre precisa orientar os pacientes a melhorar estilo de vida, melhorar a alimentação, estimular a prática de atividade física, porque isso vai ser importante no segundo passo, que é na manutenção do peso perdido. Agora, é fácil para conseguir essa medicação, porque a maneira como ela se popularizou e como as pessoas vêm utilizando, mesmo sem ter a indicação, isso pode preocupar, tem preocupado os médicos, a comunidade científica? Preocupa muito, Aline, especialmente porque o Ozempic é uma medicação que não precisa de receita para ser comprada. Então, hoje a gente tem visto essa busca rápida demais por um corpo perfeito, por um corpo magro. Então, as pessoas muitas vezes conseguem essa medicação porque não precisa receita, e aí, com isso, fazem uso de forma inadequada, sem uma orientação médica, com posologia, uma dose completamente errada, e isso potencializa o risco de efeitos colaterais. Então, infelizmente, a gente consegue comprar o Ozempic sem receita médica. Isso já é um grande problema. E ela precisa, sim, ser acompanhada de um especialista. Sem dúvida, dela, sem dúvida. Fica aqui o alerta para você que está querendo aquele milagre, efeito milagre, para as férias de julho, por exemplo, que estão chegando, já chegar com aquele corpinho em dia. Tem muito cuidado, porque os efeitos colaterais podem ser bastante graves. Eu agradeço aqui a doutora Ilana Silveira, que é médica endocrinologista, trazendo detalhes sobre essa medicação, indicações e riscos também. Muito obrigada, bom dia para você. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.